Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre análise dos desgastes das ferramentas de metal duro. Eu sou Aldeci Santos, da Sandvik Corman. Então, primeiramente, importante sempre falar de segurança. Nós temos que ter a cultura da segurança, independente do local onde nós estivermos. Podemos estar trabalhando, onde nós seguimos as normas internas das empresas, com a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Também, quando estivermos em ambientes públicos, é importante que saibamos onde estão as saídas de emergência, quais são os pontos para encontro e qual tipo de alarme requer evacuação de todos. E em casa também é importante observarmos os possíveis riscos que podem ocorrer quando se sobe no telhado, quando se trabalha na cozinha, com fogão, até mesmo quando está fazendo uma confraternização com a família. Então, sempre é importante observarmos que a segurança está em primeiro lugar. A empresa Sandvik Corman faz parte de um grupo, que é o grupo Sandvik, tem mais de 150 anos no mercado, e iniciou suas operações com a produção de aços na cidade de Sandviken, na Suécia. Hoje, Sandvik Corman é líder em soluções em usinagem, e soluções em usinagem significam trabalhar com torneamento, onde a peça gira e a ferramenta vai fazer o movimento de trabalho. No caso do fresamento, eu tenho várias pastilhas cortando ao mesmo tempo, diferente do torneamento, onde eu tenho uma única pastilha cortando, e nesse caso, temos que observar que cada pastilha vai executar então a operação de corte. Então, cada pastilha cortando uma porção de material, que é o que a gente chama de FZ, ou avanço por pastilha. Depois de uma volta inteira, todas as pastilhas cortaram, e aí nós teremos o FN, que é o avanço por volta ou avanço por rotação. No caso da furação, eu tenho uma ferramenta rotativa, que pode ser com pastilhas intercambiáveis ou ponta de metal duro, ou inteira em metal duro, são ferramentas sólidas, e ela girando, então executará a remoção do metal da peça, né, do bloco, e assim executaremos então o furo. A operação de furação é uma das mais complexas, porque a ferramenta está inteira dentro da peça. E os sistemas de fixação, onde eu tenho a interface da ferramenta com a máquina, importante para que a gente possa fazer a adaptação da ferramenta então ao processo. As pastilhas de metal duro hoje são recicladas, então nós temos um programa onde nós recolhemos essas pastilhas do mercado, nós pagamos um valor justo e mandamos para reciclagem e transformamos novamente em matéria-prima. Então, a matéria-prima da pastilha de metal duro, chamado de carboneto cementado, são elementos que também podem ser retirados da natureza. No caso, o tungstênio é a base para a pastilha de metal duro, cobalto é o elemento de liga, tântalo, nióbio e titânio são, então, os outros elementos que vão compor a matéria-prima para a fabricação da pastilha pela metalurgia do pó. Rapidamente falando, as pastilhas elas são produzidas a partir, então, do pó de metal duro, como eu falei, na mistura desses materiais, passa por um processo de mistura com álcool etílico e polietileno glicol, passa por um processo de secagem, onde nós transformamos, então, esse material que foi misturado em microesferas. Essas esferas podem variar de 64 a 250 microns, e elas se formam quando passam por esse funil, ao passo que a gente está jateando com ar essa massa, as partículas se desprendem, batem nessa lateral do funil e vão rolando, adquirindo então formato de microesferas. Aqui existem peneiras que separam essas microesferas em faixas de tamanho. Eles são acondicionados então em tambores. Esses tambores ficam em locais com controle da umidade e da temperatura, umidade relativa do ar. Após a matéria-prima estar acondicionada nesses tambores, então eles são enviados para as produções ao redor do mundo.
Nós temos, então, um kit composto por um núcleo e 2 punções, um punção em cima e um punção embaixo, o que chamamos de matriz para a formação da pastilha de metal duro. O pó de metal duro é acondicionado, então, no alojamento desse núcleo, com o formato da pastilha, e o punção já terá, então, a superfície com o desenho da pastilha. A partir da hora que eu preencho essa cavidade do núcleo com o pó de metal duro, os punções farão movimentos contrários, um de baixo para cima, um de cima para baixo, compactando esse pó e gerando, então, a pastilha no seu respectivo formato. A característica metalográfica da pastilha antes da sinterização e depois da sinterização, que é a próxima etapa. As pastilhas elas são acondicionadas em pratos de grafite para que possam ser levadas direto para o forno a vácuo, sem que haja contato humano, para evitar algumas quebras e possíveis rebarbas, né, na aresta da pastilha. Após serem acondicionadas no forno a vácuo, o forno de sinterização, nós produzimos o vácuo e deixamos a temperatura atingir por volta de 1500 graus Celsius. Essas pastilhas ficam em torno de 10 a 12 horas e nesse momento ela adquire dureza, que varia de 1.200 a 1.800 Vickers. E perdem 50% do seu volume, perdem 18% no peso e 20% de forma linear. Saindo do forno de sinterização, já com a dureza mencionada, essas pastilhas adquirem tolerâncias centesimais. Caso queiramos pastilhas com tolerâncias milesimais, então elas passam pelo processo de retificação. A partir daí, existem outros processos de preparação de aresta e limpeza, até chegar, então, no momento de fazer a cobertura, que pode ser processo químico ou físico. Nesse caso, um processo CVD, onde as pastilhas recebem camadas. E após isso, são embaladas e direcionadas para os nossos estoques. Estão prontas para serem utilizadas. Aqui uma análise metalográfica da pastilha internamente. Então eu tenho o núcleo, é o substrato, que a gente pode enxergar aqui, o grão do tungstênio é o cinza e o cobalto, essa área branca que é o elemento ligante. Então eu tenho aqui as camadas de carbonetrito de titânio, aqui no meio o óxido alumínio e a camada que a gente pode enxergar normalmente é o nitrito de titânio. Essas três camadas somadas atingem no máximo 15 microns, que equivale a 1/4 do diâmetro de um fio de cabelo, em média, né? Aqui uma imagem de várias classes de pastilhas, para que a gente possa identificar que uma classe de pastilha para torneamento de aços podem ter diferentes configurações, baseada então na norma ISO. Então uma ISO P10, eu tenho aqui uma região livre de carbonetos complexos, que são esses carbonetos marrons aqui embaixo. Então a gente chama de gradiente. Isso evita a propagação de trincas ocasionadas no processo de usinagem. E aqui eu tenho as camadas então de nitrito de titânio, óxido alumínio, carbonetrito de titânio. Se observarmos, né, uma pastilha P35, o grão é maior, né, então tem mais cobalto, então a parte mais clara é o elemento de liga, é o cobalto, e é o que dá a tenacidade para a pastilha. Quando a gente vai usinar, então, necessitamos identificar a área de aplicação dos materiais pela norma ISO. A norma diz o seguinte: a letra P e a cor azul são classificados os aços ao carbono. A letra M, cor amarela, são os aços inoxidáveis. Letra K, cor vermelha, são os ferros fundidos. Letra N, cor verde, são os não ferrosos, principalmente o alumínio. Laranja, com a letra S, são as ligas resistentes ao calor. Então aí podemos citar Inconel, titânio, né, Aspaloi. E a letra H, cinza, são os materiais tratados termicamente ou materiais temperados ou endurecidos. Para que a gente possa entender a aplicação de uma pastilha de metal duro, é importante que a gente siga então a norma ISO, onde ela dá uma tabela, no caso o ISO P, que é para o aço, que vai de 1 a 50.
Essa tabela indica quão dura é a pastilha ou quão tenaz é a pastilha. Eu costumo dizer que quanto menor o número, mais dura está a pastilha. Assim como nós, quando temos pouco dinheiro, né, costumamos dizer que estamos duro. Então, a pastilha também, quando não tem dinheiro, ela é considerada uma pastilha dura. Significa que ela pode ser mais frágil, pode quebrar com maior facilidade. Por outro lado, se ela não sofrer nenhum tipo de choque ou carga, ela pode resistir muito mais tempo cortando. Quer dizer que uma pastilha dura tem alta resistência ao desgaste. Ao contrário, que uma pastilha tenaz, eu costumo dizer que quando a gente tem dinheiro a gente sente segurança, uma pastilha com mais dinheiro é uma pastilha mais segura. E essas pastilhas são indicadas onde as condições são desfavoráveis, isto é, pressão de corte elevada, grandes profundidades e avanços, baixas velocidades de cortes, que são comuns em máquinas mais antigas, e cortes intermitentes ou cortes interrompidos, onde vai gerar muita pancada, muito choque nas pastilhas. Nesse caso, pastilhas, então, com uma classificação maior. E no meio da tabela, na P25, a gente considera a pastilha coringa ou a pastilha flexível, que é utilizada em condições boas e em condições difíceis. É importante que a gente analise sempre o processo de usinagem, porque o processo é composto por máquina, por ferramenta, por material da peça, o próprio desenho da peça, o tipo de fixação da peça, o tipo de fixação da ferramenta, os periféricos da máquina, que podem ser fluidos de corte, podem ser sistemas de refrigeração, podem ser sistemas de CAD/CAM ou sistemas de programação, né, dessas máquinas, onde ela consegue conversar com o CAD/CAM, e principalmente a peça mais importante do processo, que são as pessoas, o fator humano. Então, o que buscamos é uma produção grande com baixo custo. O contrário dessa imagem, onde eu tenho uma produção pequena ou uma baixa produtividade com grandes custos. Então, nós temos que inverter essa imagem para que a gente possa ser mais competitivo e mais produtivo. Dentro do processo de usinagem dos metais, nós temos, então, uma nomenclatura muito comum, que é a VC, que é a velocidade de corte, o quanto essa ferramenta está em contato com a peça num período de 1 minuto. Então, se a gente observar essa figura ao lado, o que é a velocidade de corte? É o espaço percorrido pela ponta da ferramenta em contato com a peça. Ao contrário do N, que é a rotação ou a velocidade do fuso, que é simplesmente o giro da peça, no caso do torneamento, ou o giro da ferramenta, no caso de ferramentas rotativas no fresamento ou na furação. E até mesmo no mandrilamento com ferramentas rotativas. Então, eu tenho aqui o AP, que é quanto essa ferramenta penetra na peça para retirada de material, para remoção do material. O FN, que é o avanço por volta ou avanço por rotação, quanto essa ferramenta se desloca a cada volta. E eu tenho o DC, que é o diâmetro de corte, que no torneamento será a peça e no fresamento ou na furação teremos então o diâmetro da ferramenta. Os sistemas de fixação para pastilhas de torneamento, eles variam para cada aplicação, onde eu tenho fixação por parafuso, fixação por alavanca ou fixação por grampo. Existem outros, mas os mais importantes são esses três. E o mais rígido é esse sistema, onde o grampo ele pega no furo da pastilha e ele puxa a pastilha então contra o alojamento da fixação. Esse sistema aqui, ele é bastante utilizado quando tem a necessidade de utilizar em luneta peças finas e compridas, peças delgadas, eixos, onde eu trabalho com sistema de luneta, que são roldanas que vão dar uma sustentação na parte do meio desse eixo. Então, eu tenho o eixo fixado na placa do torno e do outro lado eu posso ter um contraponto ou um arrastador. E no meio eu coloco a luneta, então, para evitar as variações por vibração. Ao passo que se eu aplicar uma carga muito grande na ponta dessa ferramenta, esse sistema ele não te dá uma grande segurança, que a ferramenta pode levantar, a pastilha pode levantar.
Ao contrário do sistema por fixação, que dá uma boa rigidez, o problema maior é quando tem que trocar a pastilha, que você tem que sacar todo o parafuso, e isso às vezes dá problema, porque cai dentro da máquina, junto com os cavacos, e aí se perde o parafuso. As pastilhas, elas são desenvolvidas com desenhos, né, que a gente chama de geometria formadora de cavaco, ou quebra-cavacos. E essa geometria formadora de cavacos, ela está aliada aos ângulos, ou à microgeometria da pastilha, que são esses ângulos e essa microgeometria. Pequenos reforços de arestas com pequenos ângulos e grandes saídas para ajudar na formação do cavaco. Observe então que aqui é uma pastilha do grupo ISO, que é um P cor azul, e eu tenho, junto com o P, a letra F, que vem de finish no inglês. Significa que é uma pastilha para fazer acabamento. Então, se a gente observar, aqui o corte dela é muito mais positivo que uma pastilha PM, que é uma usinagem média, vem de medium no inglês, e eu tenho um reforço maior. E o R vem de rough no inglês, ou uma pastilha mais robusta para operações de desbaste. Na mesma linha, se a gente observar o aço inoxidável, eu não tenho reforço na aresta de corte, porque o material é mais dúctil, é mais macio, então exige-se uma pastilha mais afiada. Ao contrário do aço, eu tenho aqui uma ferramenta com um corte bem mais desenvolvido para esse material dúctil, e no ferro fundido não tenho nem saída de cavaco, porque nesse caso o cavaco quebra por si só, que é o ferro fundido. Letra K, cor vermelha. Então gera muito pó. Mas eu tenho desenho nas pastilhas de acabamento e na usinagem média para diminuir as forças de corte e, consequentemente, também diminuir o ruído da usinagem. As pastilhas têm formatos também controlados pela norma ISO, pastilhas redondas, quadradas, triangulares, rômbicas. Costumamos dizer que as pastilhas que têm maior resistência, né, strength no inglês, são as pastilhas redondas. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer uma operação de desbaste, com corte interrompido, geração de usinagem em soldas, as pastilhas redondas são as mais resistentes. Materiais duros, né, temperados. Depois vem as pastilhas quadradas, que na letra do ISO é a letra S, né, o R de redondo, fácil, né, de round. E aí eu tenho as pastilhas rômbicas de 80 graus, a trigonal também de 80 graus, com diferença de geometria. Eu tenho aqui 6 arestas de corte, aqui eu tenho 4 arestas, podendo ter 8 se eu usar 2 suportes. Esse canto da pastilha, com 100 graus, eu posso usar um suporte DCB ou PCB, por exemplo, e utilizar essa área que é uma ponta muito mais reforçada e também tem uma resistência maior. A pastilha triangular é a T, muito importante quando eu preciso fazer algum tipo de cópia, mas a D com 55 graus de ângulo de ponta e a V, que é a mais frágil de todas, com 35 graus de ângulo de ponta, são as pastilhas mais indicadas para cópia. Significa que ela me dá mais acessibilidade. Consome menos potência e também vibra menos. Quando eu venho para esse lado, essas vibram mais, consomem mais potência e tem menos acessibilidade. A resistência, quando eu venho para esse lado, ela é menor. E a vibração, aqui é maior e aqui é menor. Os raios de ponta têm uma influência muito grande no acabamento, porque tem uma área de contato menor, gera menos esforço, consequentemente, menos vibração. Porém, são menos resistentes. Ao passo que os raios maiores são mais resistentes, porém, geram mais esforço de corte, área de contato maior e geram mais vibração. Dessa maneira, a gente consegue trabalhar e adequar os raios em função da aplicação. Importante lembrar, como regra geral, a profundidade de corte não deve ser menor que 2/3 do raio de ponta, principalmente nas operações de acabamento. A gente está falando de profundidades pequenas. Por quê? A pastilha necessita de material para efetuar o corte. Se eu tenho uma profundidade muito pequena, isso é, menor que 2/3 do raio, eu não consigo efetuar o corte, eu vou ter um esforço muito grande, um amassamento do material e, consequentemente, variação dimensional e um acabamento deficiente. O cavaco, ele é formado pela profundidade de corte,
pelo avanço, pela geometria da pastilha, como eu já falei. O que dá a largura do cavaco é a profundidade. O que dá a espessura do cavaco é o avanço. Então, quando eu tenho muita profundidade e pouco avanço, o cavaco vira uma fita. Quando eu tenho pouca profundidade e muito avanço, o cavaco pode virar um fio ou uma espiral. O ideal é que a gente trabalhe nesta região do gráfico, onde eu tenho um avanço e uma profundidade tal que dá uma condição onde o cavaco vai se conformar e efetuar o corte ou a quebra. Então, os materiais eles variam, consequentemente, a formação do cavaco também varia. Essas lamelas podem ser diferentes tanto no aço como no aço inoxidável, e no caso do ferro fundido cinzento, gera pó. Se for um ferro fundido nodular, o cavaco ele vai ter uma característica diferente e ela vai ter um cavaco um pouco mais alongado. E o vermicular está entre o nodular e o cinzento. E as forças de corte vão variar, isso significa que eu posso ter uma ressonância diferente que gera vibrações. Além do metal duro, nós temos o mais tenaz dos materiais de ferramentas hoje, que é o aço rápido, o pessoal conhece como BITS ou HSS, que ainda tem muita aplicação no mercado. Depois eu tenho o metal duro, na sequência o Cermet, que é um material à base de titânio, é um metal duro, né, à base de titânio. Depois vem os materiais à base de cerâmica, ou materiais cerâmicos, óxido de alumínio, óxido de zircônio, óxido de silício. O Cermet é aplicado em operações leves, operações de acabamento, e os cerâmicos são aplicados para ferros fundidos em altas velocidades de corte, para materiais resistentes ao calor e para materiais temperados. O nitreto cúbico de boro é o CBN, são materiais desenvolvidos em laboratório, é um policristalino, e ele pode ser utilizado hoje com grande eficiência na usinagem de materiais endurecidos, gerando qualidades de retíficas. E também podem ser utilizados em ferros fundidos, principalmente em operações de acabamento. O nitreto cúbico de boro atinge durezas na casa de 4.000 Vickers. O diamante, o mais duro da natureza, que é o monocristalino, chega a 11.500 Vickers, só que com aplicação para usinagem ou de ferramenta, eles são feitos em laboratório, também um policristalino, que chega a 7.500 Vickers. Os diamantes são aplicados principalmente para usinagem de materiais não ferrosos, onde eu posso ter uma pastilha de metal duro com aplicação de plasma de diamante para fazer perfilamento, é muito utilizado na usinagem de rodas de liga leve dos automóveis. E eu tenho também o metal duro com a ponta de diamante ou ponta diamantada, assim como eu tenho o CBN, que eu posso ter uma placa inteira de CBN, posso ter uma ponta ou posso ter várias pontas com o CBN. Então, a principal aplicação hoje do diamante, usinagem de alumínio, mas tem algumas aplicações também em outros materiais que não contêm ferro, porque o ferro ele pode grafitizar o diamante e as altas temperaturas também. Falando um pouco de roscamento, existem vários tipos de ferramentas para gerar rosca. O macho de canal reto, utilizado em furos passantes e materiais de cavacos curtos. O macho com ponta helicoidal para furos passantes, onde o cavaco ele é trançado e direcionado para a saída do furo. O macho helicoidal, que gera um cavaco no sentido contrário do eixo árvore, significa que eu posso utilizar em furos cegos e o cavaco ele vai sair do furo. E o macho laminador, que são machos que geram roscas excelentes, tem uma vida útil também muito competitiva, vale a pena experimentar, e nesse caso ele não é um macho de corte. Esses são machos de cortes. Esse aqui é o macho que vai utilizar o próprio material para gerar o filete da rosca. Então, a laminação é um processo de conformação do material. Ferramentas modulares, ferramentas chamadas de capto, elas podem ser aplicadas em todos os tipos de usinagem, tanto no torneamento como no fresamento e na furação, e isso permite que você tenha uma grande flexibilidade, te dá uma boa rigidez, repetibilidade milesimal, se essa ferramenta for preparada numa máquina de presetter, por exemplo. Então, as aplicações são mais diversas, você diminui o inventário, consegue uma boa economia de aplicação.
Ferramentas para tornear, né? A operação de tornear é a operação de usinagem que tem como objetivo dar forma a uma peça, e essa peça gira, né? Normalmente numa máquina chamada de torno, no seu próprio eixo, e as operações podem ser para desbastar, cortar, perfilar, acabar, roscar, interno ou externo. E aqui, novamente, o sistema modular, né, o sistema Capto, e uma ferramenta convencional. Aqui nós temos as ferramentas para mandrilamento. O mandrilamento é uma operação de usinagem interna que tem como objetivo alargar um furo no desbaste ou no acabamento. E aqui tem diversas ferramentas, uma para usinagem mais precisa, né, um mandrilamento de precisão, aqui com diâmetros maiores, e outras opções para desbaste. As brocas, elas podem ser de metal duro, sólidas de metal duro, ou de aço rápido, no caso, elas não atingem altas velocidades de corte. As ferramentas com ponta de metal duro, que pode atingir 8 vezes o diâmetro de corte dela mesma. Podem ser escalonadas, significa que eu tenho várias operações feitas com uma única ferramenta, isso é bem importante, bem interessante. As ferramentas chamadas de furação curtas, com pastilhas intercambiáveis, então uma pastilha central e uma pastilha periférica, e as brocas canhão, utilizadas para furação profunda. Além dessas, existem sistemas com tubos, né, que são os BTS, que são ferramentas que podem também gerar furos profundos. Então, é um processo feito com ferramenta rotativa e gera furos cilíndricos. Os alargadores são ferramentas utilizadas para melhorar a qualidade do furo, né, uma usinagem interna com o objetivo de acabamento. Podem ser inteiras, né, sólidas, ou podem ser com pontas intercambiáveis. E o número de cortes vão variar dependendo da aplicação, assim como ferramentas cônicas ou paralelas e também ferramentas com ajuste de diâmetro. As ferramentas de fresamento aparecem nas mais diversas formas, aqui alguns exemplos. Ferramentas de aresta longa, ferramentas de faceamento, ferramentas para acabamento em grandes peças de ferro fundido e fresas sólidas de metal duro, nesse caso uma fresa de topo, que é muito aplicada nas ferramentarias principalmente. Então a operação de fresamento é a operação da usinagem com ferramentas rotativas de múltiplos cortes, que tem como objetivo a remoção do material. Cada pastilha efetua uma porção do corte, que é o FZ. Após uma volta completa da ferramenta, todas cortam uma porção e eu tenho então o FN, que é o avanço por volta ou avanço por rotação. E podem ser aplicadas tanto no desbaste como no acabamento. As pastilhas, elas variam, nesse caso, pastilhas de torneamento. Elas têm variações nas geometrias de corte, como eu já falei, os desenhos vão variar, os raios vão variar. Para os diferentes tipos de aplicação, então os materiais que eu já comentei, nós temos cermets, nós temos cerâmicas, nós temos CBNs, nós temos diamantes, além do metal duro. As suas classes também variam, a composição química que eu já comentei também, para as mais variadas aplicações da usinagem. A máquina de presetter é a máquina que vai preparar a ferramenta para que seja montada na máquina e já podemos levar então as informações para serem colocadas então na máquina. Então normalmente as áreas de ferramentas elas possuem essas máquinas para preparação das ferramentas. As pastilhas seguem classificação ISO em sua codificação. Cada letra indica então uma informação na codificação. A primeira letra da pastilha indica o formato da pastilha. Então a pastilha C significa que é uma rômbica de 80 graus. A pastilha T, então no caso seria uma TNMG, indica que é uma pastilha com formato triangular e assim sucessivamente. A segunda letra indica o ângulo de folga lateral. Então a letra N significa que não tem ângulo de folga lateral, que são as pastilhas consideradas do tipo negativa, que se pode utilizar então as duas faces. No caso de uma pastilha com letras diferentes, elas terão só um lado de corte, que são as pastilhas unifaciais. A terceira letra é referente às suas tolerâncias. Isso não é importante para o usuário final, mas pode ser importante para o pessoal de engenharia
no desenvolvimento de algum processo. A quarta letra indica o tipo de pastilha, se ela tem superfície lisa, se tem furo ou não, se tem desenho dos dois lados ou de um lado só, e assim sucessivamente. Se tem chanfro para alojamento da cabeça do parafuso, e quando aparecer um X, significa que ela não segue, então, essa norma, e serão pastilhas consideradas de tipo especial, ou formato de geometria especial. Depois vem os grupos de números. Eu costumo dizer que se a gente lembrar de ler, eu terei, então, uma maneira para decorar ou guardar essa informação. O L vem de lado ou lateral da pastilha. Quanto mede a lateral da pastilha? Isso eu identifico, então, o tamanho da pastilha. O E vem de espessura. Quanto essa pastilha tem? Aproximadamente 4 milímetros. Se a gente observar aqui, existe uma tabela e o 0,4 significa 4,76, que são medidas em polegadas. E por último vem o 12, né? Nesse caso pode ser um 0,4, um 0,8, um 12, um 16. Isso indica, então, um raio de ponta, que é dado em milímetros. 12 significa 1,2 milímetros de raio de ponta. E por último vem a letra para a aplicação do material ISO, a letra P, que é do aço, e o M para uma usinagem média. Significa que a profundidade, o avanço, estarão dentro de uma faixa intermediária, uma faixa média, que não é nem uma faixa de acabamento e nem uma faixa de desbaste. Então eu tenho aqui toda a codificação, uma CNMG 120412 PM, onde eu tenho cada explicação, então, de cada letra. Os fabricantes de ferramentas, eles podem utilizar os seus respectivos códigos, no caso da Sandvik Corman, utiliza, então, esse conjunto de números, que a gente considera como série, a série 2000 para aço inoxidável, série 3000 para ferros fundidos e a série 4000 para os aços. Então, esse é um código do fornecedor. E essa equivalência tem que estar alinhada com a norma ISO para a classificação das pastilhas. Como eu mostrei anteriormente, a classe da pastilha pode ser uma P15, uma P25, uma P35, uma P10, uma P30. Então, esse código da norma ISO significa que é para trabalhar no aço, letra P, e esse 25 é o meio da tabela, indicando uma pastilha intermediária. O sistema de fixação dessas pastilhas também segue uma norma, e a primeira letra do código do suporte significa fixação. Que tipo de fixação essa ferramenta tem? Então, no caso do P, significa que é um sistema de grampo pelo furo, ou cunha-grampo. Depois vem a letra com o mesmo formato da pastilha, o tipo de suporte, e aí tem uma tabela indicando qual é o desenho desse suporte. O ângulo de folga lateral, que tem que coincidir com o ângulo de folga lateral da pastilha, senão não vai casar no suporte. A versão da ferramenta, R vem de right no inglês, se fosse um L seria um left. Então é importante que você observe se a ferramenta é direita ou esquerda, porque ela será escolhida em função do tipo de máquina. Normalmente máquinas convencionais com torre traseira, as pastilhas utilizadas são pastilhas esquerdas. As máquinas com torre dianteira são normalmente utilizadas com pastilhas com ferramentas direitas. Depois esse número 16 indica a largura do suporte e a altura do suporte, é a secção do cabo do suporte. E a letra H, nesse caso, indica o comprimento desse cabo. No caso de ferramentas internas, normalmente elas vêm com tamanho padrão e para ser utilizada, a gente corta essa ferramenta dentro da necessidade que a gente tem. Por último, esse número indica o tamanho da pastilha, que precisa casar com o tamanho do alojamento do suporte. Se for uma ferramenta Capton, uma ferramenta modular, então eu tenho aqui no início do código a letra C e o número que pode ser 3, 4, 5, 6, 10, que é o tamanho do acoplamento do sistema de fixação. Critérios para avaliar o desgaste. Hoje é muito comum nós observarmos quanto gastou a cobertura da pastilha. É importante que a gente observe se realmente houve remoção do material da cobertura da pastilha. Isso indica que essa pastilha teve um desgaste.
E nós vamos medir, então, da superfície de corte, né, da aresta de corte, e procurar o máximo ponto do desgaste. Essa é a maneira correta de verificar o desgaste. O desgaste é chamado de VB, e esse desgaste ele pode variar em função do tamanho da pastilha, mas costumamos dizer que 10% da espessura da pastilha é uma boa referência de desgaste. Sendo que, no acabamento, nós podemos trabalhar um pouquinho abaixo dos 10%, né, como critério de troca, e no desbaste a gente pode trabalhar um pouquinho acima dos 10% da espessura da pastilha. Então, esse critério vai depender muito do processo. Algumas empresas controlam o desgaste da ferramenta por monitoramento, né, do potenciômetro ou de painéis da máquina, onde, quando o ponteiro atinge uma região crítica ou uma região vermelha, a máquina pode sinalizar que está na hora de trocar a ferramenta. Também é possível observar a variação dimensional da peça. Quando a pastilha gasta, consequentemente, o diâmetro aumenta. Então, é necessário fazer uma correção no CNC da máquina para que a gente consiga continuar trabalhando com aquela mesma pastilha, garantindo a qualidade dessa peça. Outro critério é a rugosidade. Então, se essa ferramenta gasta muito, a rugosidade pode aumentar, saindo das tolerâncias requeridas pelo processo. A geração de rebarba na peça também é um indício que essa ferramenta está com desgaste. A própria formação do cavaco vai variar. A parte cortada do cavaco pode ter, ao invés de um brilho, pode estar um pouco opaca. Ela pode também ter uma coloração diferente, pode estar mais azulada. Isso também pode gerar ruído, né, na usinagem. Então, o ruído é um critério que indica desgaste da ferramenta. O próprio aquecimento da peça também, porque a área de contato vai aumentar. Ao invés de cortar, ela pode estar arrancando o material. Pode ter vibração, a área de contato também aumenta a área de contato, aumenta a vibração, e pode ocasionar quebras, sendo que a pastilha não foi projetada, não foi desenvolvida para quebrar. Se estiver quebrando, devemos observar com mais critério esse processo e identificar o que não está correto dentro do processo. Então, observando esse gráfico, né, o VB, que é a medida de desgaste, e do outro lado eu tenho o tempo, significa que, com o tempo, o desgaste tende sempre a aumentar. E qual é a hora correta para efetuar essa troca? Como eu falei, cada empresa tem o seu critério. Mas é importante que a gente saiba qual é o critério e que esse critério não afete a qualidade do meu processo ou a qualidade da minha peça. Observando os desgastes mais comuns, eu tenho aqui o desgaste de flanco. Então, observando a medida dessa região até essa região, eu tenho o VB. O desgaste de flanco é muito comum. Caso eu queira controlar esse desgaste, é possível fazendo alguns ajustes de parâmetros que veremos a seguir. O desgaste por cratera, a passagem do cavaco retira material e ele vai deixar uma região mais frágil na aresta de corte da pastilha. O desgaste por deformação plástica, na verdade, é mais uma avaria do que um desgaste. Eu tenho, então, uma deformação da aresta causada por pressão e calor. A aresta postiça é a adesão do material na aresta de corte. Consequentemente, esse material se solda à aresta. Com o tempo, o cavaco pode arrancar esse material, levando parte da cobertura da pastilha. O lascamento são micro quebras na aresta de corte, que pode ter N motivos, a gente vai discutir um pouco mais. E o desgaste tipo entalhe. Observe que num ponto da aresta de corte tem desgaste, no outro ponto não tem. Isso é um processo muito comum em usinagem de materiais resistentes ao calor, onde eu tenho o encruamento da superfície da peça e no final do corte, ou no final da profundidade de corte, eu tenho aqui o contato do ar, oxidação, né? Ocorre uma oxidação, oxigênio e nitrogênio do ar, e a ferramenta fica suscetível, então, a ter mais desgaste nessa região. Então, falando do desgaste de flanco, esse é o desgaste VB, eu tenho como controlar esse desgaste baixando a velocidade de corte. Claro, né? Eu vou colocar menos área de contato para essa pastilha e, consequentemente, ela vai ficar mais tempo trabalhando. Também eu posso sair de uma pastilha mais tenaz para uma pastilha mais dura, né?
Se é um AP35, eu ponho um AP25. Se é um AP25, eu ponho um AP15, desde que a condição permita que essa pastilha trabalhe sem que haja quebra. No caso do desgaste da pastilha por cratera, isso é comum, onde eu tenho martelamento do cavaco, onde eu tenho pastilhas mais tenazes, e eu posso variar o avanço mudando a posição onde tem o martelamento desse cavaco, e também eu posso baixar a velocidade de corte para diminuir, então, esse tempo de contato da ferramenta. Uma pastilha mais positiva evita o martelamento do cavaco, e eu tenho uma suavidade, então, na passagem do cavaco, eliminando também esse problema de cratera. E pastilhas mais duras, lógico, elas terão uma resistência maior. A deformação, como eu falei, ela é causada por pressão e calor. Nesse caso, diminui-se então a pressão, tirando um pouco da faixa de avanço ou da velocidade de corte. Isso já vai resolver. Ou trabalhando com pastilhas mais duras, mais resistentes ao calor. Uma boa refrigeração ajuda também. Build-up edge é uma adesão do material na aresta de corte, comum em materiais dúcteis, principalmente alumínio e aços baixo carbono. Também o martelamento pode ajudar no encroamento desse material na superfície da pastilha. Nesse caso, aumenta-se mais a velocidade de corte, para que não dê tempo, então, desse cavaco demorar, né, em contato com a aresta de corte da pastilha. E uma pastilha com saída mais positiva, né, o ângulo de saída do cavaco mais positivo, pode também favorecer. Trinca térmica é um tipo de reação que ocorre por variação térmica, isto é, se eu tiver uma refrigeração deficiente, onde ora tem refrigerante, ora não tem, isso pode gerar uma variação térmica ou um choque térmico que vai causar as trincas térmicas. Então, nesse caso, a gente sugere que, ao invés de trabalhar com uma refrigeração deficiente, é melhor que trabalhe sem refrigeração. Porém, se você tiver uma boa refrigeração, com pressão, volume, direção, uma boa concentração de óleo, isso vai ajudar a baixar a temperatura, gerar uma certa lubrificação e aumentar a vida dessa pastilha, dessa ferramenta. Principalmente nos aços inoxidáveis, se pede para que se utilize refrigeração. No caso do fresamento, o problema é mais crítico, então, sempre que possível, no fresamento, evite trabalhar com a refrigeração, a não ser que o processo exija, porque você pode ter aquecimento da peça, consequentemente, uma variação dimensional pelo aumento da dimensão da peça. Desgaste por lascamento são microlascas que podem ser ocasionadas por intermitência. Então, se eu tiver uma pastilha muito dura, isso pode gerar microlascas. E baixas velocidades de corte também. Então, nesse caso, pode ser necessário que você tenha que aumentar um pouco a velocidade de corte. Uma aresta de corte muito afiada também, isso requer um reforço maior de aresta, e a própria vibração também pode causar esse tipo de microlascas. As quebras, elas podem ser ocasionadas em pastilhas que não estão preparadas para aquela respectiva carga. Então, essa é uma pastilha bifacial, onde o meu apoio fica nesse ponto. Se eu tiver uma pastilha unifacial, ela vai ter, então, a base de apoio e eu consigo trabalhar com profundidades e avanços maiores. Então, nesse caso, se eu não puder trocar a pastilha, eu posso baixar, então, os parâmetros de profundidade e avanço e, consequentemente, tirar essa carga da pastilha. Algumas dicas para que você cuide das ferramentas. Primeiro, não se deve guardar a pastilha em locais inadequados, por exemplo, em latinhas, sobre as bancadas ou dentro das gavetas. O local da pastilha deve ser dentro da caixinha. A caixinha de plástico evita que uma pastilha se choque contra a outra. Então, uma pastilha que bate aresta com aresta, ela vai gerar uma microlasca e muitas vezes imperceptível. Quando essa ferramenta for colocada na máquina, ela vai dar problema. É importante que a gente vigie o desgaste. Sempre fique de olho para que essa pastilha seja substituída no momento correto. Nem antes, nem depois. Se você substituir a pastilha antes, você deixa de produzir peças com essa aresta de corte e isso gera desperdício. Se você tirar depois do momento correto, você pode ter uma quebra dessa pastilha abrupta e isso pode gerar outros problemas, como danificar a peça e a própria máquina. A sujeira nos assentos podem
provocar problemas também na usinagem. É importante que você faça uma boa limpeza utilizando os recursos que você tem, que pode ser um pincel, pode ser um pano, pode ser o próprio fluxo de óleo da máquina, né, os esguichos da máquina. Em algumas empresas se permite usar o ar comprimido, porém a gente não recomenda, porque o risco de pequenas partículas serem arremessadas e podem entrar na pele, podem até mesmo entrar entre o óculos de proteção e causar alguns problemas. Então, evite usar o ar comprimido. Tenha certeza que a pastilha está bem alojada no suporte, isso é importante. Pode ser que tenha alguma rebarba e você não percebeu. Na hora que coloca a pastilha, observe se realmente ela está bem alojada e bem apoiada. O aperto não pode ser demasiado. As pastilhas, normalmente, elas se alojam, né? E essa parte mais importante do suporte, onde eu tenho um alojamento com uma precisão muito grande. E quando a pastilha é montada, o próprio alojamento faz com que ela se mantenha na posição. Então, quando eu apertar a chave, eu vou tirar a folga do parafuso e depois que terminou essa folga, mais ou menos 1/4 de volta é o suficiente para gerar o aperto. Não use nada além da mão. Não use alicate, não use cano, porque isso pode aumentar a força de sujeição, gerar uma tensão de aperto. Quando esse material aquecer pela usinagem, o suporte vai aquecer, o material normalmente tende a dilatar, e essa tensão ela vai ser desfeita, né, em forma de aperto. Então, essa tensão, quando eu alivio, então, esse aperto, né, pelo aquecimento do material, esse parafuso ele vai apertar um pouquinho mais, né? Então, vai ter um alívio de tensão, e aí eu acabo tendo um aperto um pouquinho maior do que aquele que eu deixei. Quando esse material esfriar, eu tenho uma contração e, consequentemente, o esforço para retirar esse parafuso vai ser maior. E é por isso que muitas vezes as chaves vão espanar e também a cabeça do parafuso vai espanar. Porque um aperto demasiado foi feito antes da usinagem, com o calor eu vou ter um alívio das tensões, né, pela dilatação desse material, e aí essa tensão que estava na rosca, ela vai aliviar em forma de um pouquinho mais de aperto. Esfriou, contraiu, vai ter travamento. Então é importante que você lubrifique, né, esses parafusos com graxa Molykote, que é uma graxa à base de grafite, e isso também ajuda na hora de soltar. E use as chaves adequadas. Se a chave estiver espanada, não utilize num parafuso bom, e se a chave estiver boa com o parafuso espanado, não utilize a chave boa, porque ela vai ser danificada também. Então, aqui alguns exemplos, né, das chaves, né, são alguns exemplos de chaves de Torx. Aqui ela tem um torquímetro, onde ela vai indicar para mim qual é o momento de aperto. Ela vai dar um estalo, assim como as chaves de torquímetro têm essa capacidade. Essa também é uma chave com torquímetro, né, que eu consigo apertar, ela dá um estalo, está no momento certo. Porém, quando eu não tenho o torquímetro na chave, eu tenho que ter essa noção de quanto eu devo apertar. Então, como eu falei, no caso de chaves Allen, você tira a folga do parafuso, a partir da hora que terminou a folga, 1/4 de volta é o suficiente para fazer o aperto. E observem que tem diferentes desenhos de parafusos, né? E esses parafusos, se eu tiver uma chave que é esse desenho e eu tentar apertar um parafuso com esse desenho, consequentemente também eu vou danificar. Se eu tenho uma chave Allen e tentar apertar uma chave de Torx, eu vou também ter um problema de danificação da cabeça do parafuso e da chave Allen. Então, as chaves elas apresentam diferentes formatos e tamanhos, sendo que as menores exigem menos força, né? Por isso que elas são pequenininhas, não precisa apertar demais. Observe que essa daqui tem a bandeirinha, é um aperto pequeno mesmo. Você percebeu que a chave está fazendo resistência, é o suficiente. E as chaves maiores, elas vão permitir que você tenha um aperto maior. Então, por isso que não deve utilizar nenhum tipo de extensímetro, que seja alicate ou algum tipo de tubinho ou caninho. Se o calço estiver quebrado nessa região, ele deve ser trocado, né, para essa região. Então, pode virar, né, a posição dele. Aqui o calço tem que proteger o suporte e dar apoio para a ponta da pastilha. Calço quebrado gera quebra de ferramentas. Componentes sempre originais. Não pode colocar um parafuso que não seja original. Isso pode causar um problema. Então, a gente vai ter problema de segurança.
Então, o parafuso ele é feito com materiais adequados, com um torque adequado, uma resistência à torção adequada, uma dureza adequada. Então, não é um parafuso qualquer. Assim como as molas, os grampos, todos foram projetados para trabalhar no mesmo conjunto. Uma ferramenta rotativa que trabalha numa rotação alta, se o parafuso quebrar, todo o projétil que sair dessa ferramenta, ele pode até perfurar uma proteção de uma máquina. A refrigeração sempre muito importante, como eu falei, pressão, volume, direção, uma boa concentração do óleo e, claro, né, temos que cuidar do óleo, evitando jogar coisas dentro do tanque, isso gera bactéria e, consequentemente, um mau cheiro e também problemas de pele, que são as dermatites. Então, um bom fluido de corte pode aumentar a vida da ferramenta. De toda maneira, a pastilha de metal duro está pronta para trabalhar sem a refrigeração. Desde que o processo permita, a pastilha pode trabalhar sem refrigeração. Controle de cavacos, como eu já falei, profundidade e avanço, dão profundidade da largura do cavaco, avanço da espessura. Essa combinação aliada ao desenho da pastilha faz com que o cavaco se quebre. O cavaco em forma de fita, que tem muita profundidade e pouco avanço, é o que mais causa acidentes dentro das indústrias. E a gente não pode deixar cavacos muito longos para evitar problemas de travamento da esteira. A caçamba que recolhe esse cavaco também vai encher com uma velocidade muito grande e, principalmente, pode gerar cortes nas pessoas. Então, cavaco de toda maneira sempre menor possível. Os balanços também menor possível, não preciso deixar um comprimento muito grande dessa ferramenta, né, quando eu for trabalhar, porque isso gera vibração, gera ruído e, consequentemente, uma má qualidade superficial. Então, mínima distância possível para qualquer tipo de ferramentas. E sempre faça um bom uso da pastilha. Nunca descarte uma pastilha sem ter certeza que todas as arestas foram bem utilizadas e que o desgaste foi um desgaste adequado para aquela aplicação. Se você tem uma operação de acabamento e você retirou essa pastilha, guarde-a para que ela possa ser utilizada numa operação de desbaste. Se a gente observar que muitas empresas não têm critério para a troca das ferramentas, a gente pode ter pastilha que por acaso a ponta queimou na sucata. Mas se ela não perdeu a cobertura, essa pastilha pode ainda ser utilizada sim. O aço rápido, quando ele queima, ele perde o corte, mas o metal duro não. Às vezes sai faísca, sai foguinho. Nem sempre significa que essa pastilha está com desgaste. O foguinho ou a faísca pode ser alguma impureza do material ou pode ser uma alta velocidade de corte. Se for uma pastilha de cerâmica, como é um refratário, o calor ele vai para o cavaco, consequentemente pode sair mais fogo. Também a experiência não é suficiente para que você fale que já está na hora de trocar a pastilha. Tem que ter critério, tem que observar o desgaste. Só desta maneira nós vamos ter uma certeza que essa pastilha realmente não serve mais para o processo. Às vezes, troca o turno e as pessoas têm o hábito de virar essa de corte. É importante que você observe a pastilha antes de virar esta. Por quê? Aquele turno anterior pode ter feito a troca dessa pastilha prematura e ainda dá para fazer muitas peças antes de ser trocada. Então, evite trocar a pastilha toda vez que troca o turno. E tem muita gente que troca porque está com problema familiar, está com problema pessoal, e ele acha que a empresa é rica e ele acaba trocando as pastilhas para, de alguma maneira, extravasar a sua raiva. Às vezes o chefe encontrou algumas peças não conformes na sua bancada e ele pode ficar um pouco bravo com isso e jogar pastilhas boas para, de alguma maneira, justificar, né, os problemas. Então, se a gente observar uma pastilha TNMG, que é uma pastilha triangular de 6 arestas, né, dupla face, ela tem 6 pontas ou 6 arestas, digamos que ela custe R$30. Se cada aresta for bem utilizada, ótimo, esse preço se justifica. Se uma aresta for colocada na sucata sem ser bem utilizada, significa que eu estou jogando fora R$5. E se a empresa utilizar 1.000 pastilhas no mês, ela vai ter um desperdício de R$5.000 por mês. Fazendo uma continha rápida, em um ano eu posso ter
60 mil reais de desperdício. Por isso que a gente sempre fala, tenha critério para trocar a pastilha, pois isso faz com que sua empresa seja mais competitiva. Uma empresa mais competitiva, ela pode gerar mais empregos, comprar mais equipamentos, consequentemente, toda a cadeia de suprimento dessa empresa vai crescer junto com a empresa, e isso será bom para o país e será bom para nós como empregados e funcionários. Bom, estamos chegando ao final. Eu só queria mostrar que dentro do site da sanivic.corma.com.br existem várias informações técnicas, assim como catálogos em PDF e aplicativos das mais diversas aplicações. Eu posso ter catálogos, posso ter economia da manufatura, posso ter calculadoras de usinagem e por aí vai. E para quem tiver interesse, um curso EAD, são 75 módulos e 9 capítulos, pode ser feito no seu tempo livre, bastando acessar esse site metalcuttingknowledge.com. E ao final, você tem 50 questões, acertando mais que 40, o sistema já libera um ícone para você fazer a impressão do seu próprio certificado. É um curso bem completo, que fala de torneamento, fresamento, furação, sistema de fixação, materiais, norma ISO, entre outros. Por fim, nós temos dentro do nosso site o CoroGuide, que é um catálogo eletrônico que, na verdade, ele te possibilita gerar todo um processo e te dá todas as informações dos parâmetros de corte, de potência de máquina, tempo de corte e outras coisas importantes, então, para o processo. Vale a pena entrar lá e verificar como se faz um processo de usinagem utilizando um software disponível e gratuito, ok? Agradeço a todos por esse tempo disponibilizado para aprender um pouco ou para compartilhar um pouco dessa informação de como utilizamos as ferramentas e analisamos seus respectivos desgastes. Obrigado, até uma próxima oportunidade.